quê? Aqui, o que que a gente pode observar? Quando a gente fala de zonas térmicas, a palavra térmica, ela está falando de temperatura, tá certo? Então, automaticamente a gente vai falar de alguns fatores que vão interferir ou influenciar o clima de uma determinada região. Para que a gente consiga compreender melhor, eu vou tentar apontar bastante a questão do que acontece aqui no nosso território, aqui no Ceará, onde nós estamos. Por que isso? Porque o Ceará ele está localizado numa região que recebe uma incidência solar muito grande o ano todo, certo? E nesse sentido da gente receber aí essa incidência solar o ano todo, a gente não consegue perceber realmente a mudança climática na temperatura e no caso das 4 estações do ano bem definidas, que aqui não existe isso. E hoje a gente vai entender bem direitinho por quê. E à medida que a gente estiver lendo o livro, né, a gente vai conhecendo aí a situação do conteúdo, tá bom? Então a gente tem aqui o globo terrestre, como a gente mesmo viu aqui no vídeo, né? E a gente percebe que o globo terrestre ele tem uma certa inclinação. Essa inclinação vai permitir que algumas áreas do globo recebam essa incidência solar de uma maneira diferente das outras. Então aqui a gente tem, ó, os polos, né? Como é uma esfera, então a gente pode perceber que esse formato circular já vai trazer um pouco de dificuldade de captação solar, tanto na região norte como na região sul. E isso vai favorecer a formação de calotas polares, que são os icebergs, né? Aquelas calotas de gelo, tanto na parte norte como na parte sul. Lembrando uma curiosidade aqui para vocês também, que a vegetação, né, das duas regiões são bem diferentes e os animais também da fauna que residem aqui no norte e no sul também são diferentes, tá? Vamos continuar aqui. Aqui vocês vão observar as zonas temperadas, elas ficam logo depois das zonas polares, e essas regiões aqui que vocês estão vendo, tanto na região do norte como na região do sul, elas são as zonas térmicas, que a gente chama de temperadas porque elas vão ter aqui as 4 estações do ano bem definidas. Elas vão ter primavera, verão, outono e inverno. Aqui na região do Brasil, por exemplo, vocês podem perceber que da metade do mapa, né, da metade do território brasileiro para baixo, vai ser uma região temperada. Eu morei mais ou menos aqui, né, aqui em São Paulo é mais ou menos por aqui. Lá eu percebia as 4 estações do ano bem definidas. Então você vai ter inverno durante 3 meses, você vai ter primavera durante 3 meses, outono durante 3 meses e verão durante 3 meses, tá? Essas regiões aqui, elas ficam entre o círculo polar e o trópico. Aqui no caso da região sul, é o círculo polar antártico e o trópico de Capricórnio. Aqui é o círculo polar ártico e o trópico de Câncer, certo? E aqui no centro, né, essa região aqui são as zonas tropicais ou intertropicais, né? Se você parar para você prestar atenção, a linha do Equador, ela vai ser uma linha feridora de medida, e a gente vai perceber que quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente é. Então aqui é a região do México, você vê que o México é uma região de clima tropical, como o Brasil, e o Brasil já está aqui, ó. Essa parte aqui, ó, norte e nordeste do Brasil, já está numa zona de clima tropical e muito próximo à linha do Equador. Por isso é que a gente tem um clima sempre muito quente, porque a incidência solar ela é muito grande nessa região. Mas observando aqui no movimento da animação, é muito fácil de você perceber com a inclinação. Tá vendo? Ó? Como o clima ele depende da incidência dos raios solares para se formar as temperaturas, até mesmo as estações do ano, o que eu percebo aqui? Aqui na região do sul, por exemplo, ó, eu vou ter uma incidência solar que vai atingir essa região aqui, ó, na parte polar, né, no círculo polar. Já aqui na parte norte, ó, você já não vê a incidência do sol pegando. Isso significa o quê? Isso significa que aproximadamente durante mais ou menos 6 meses durante o ano, essa região aqui ela vai ficar em completa escuridão e essa região aqui ela vai ficar iluminada, ou seja, não vai ter dias e noites durante 6 meses. Já quando se troca, né, para próxima parte do ano, quando se vira, né,
devido ao movimento de rotação e translação da Terra, você tem essa modificação, né? A distância, em vez do Sol estar aqui, o Sol já fica aqui desse lado, aí você vê o contrário. Você vê essa região aqui recebendo a incidência da luz solar e essa região aqui ficando em completa escuridão. E isso pode durar até 6 meses, né? Eu estava lendo alguns artigos com os alunos do 5º ano e aqui realmente existem pesquisadores que quando vêm aqui para fazer a sua pesquisa, os seus estudos, eles preferem os meses do ano em que ficam de dia. Porque à noite, além de ser aqui, nessa região aqui da Antártica, cerca de 90 graus negativos, imagina, né, na escuridão, né? Como é que não deve ser difícil estudar. Então a gente está mostrando aqui para vocês a incidência do que acontece no Círculo Polar Ártico e no Círculo Polar Antártico. Então, por exemplo, toda essa região aqui, ó, ela está passando por um inverno, essa região aqui está passando pelo verão. Embora nessa região aqui não faça muita diferença se é inverno ou se é verão, porque os raios solares nesse período aqui só vão trazer mesmo a luz do dia, mas não vão trazer ali a questão do calor, certo? Aqui, nessa região aqui também, ó, que a gente vai ver agora, que é a região dos trópicos, né, onde a gente vai ver entre o círculo polar e o trópico, né, a gente vai ver aqui as zonas temperadas, né? Essas zonas temperadas, elas vão ter as estações do ano bem definidas, né? Primavera, verão, outono e inverno. São as regiões de clima mais frio, como vocês podem ver. Quanto mais perto dos polos, mais frio é nessa região, tá vendo? A gente tem na região do sul do Brasil um inverno bem rigoroso, dependendo da época do ano. Nós acabamos de ver uma frente fria que veio daqui, ó, do Círculo Polar Antártico em direção ao Brasil, e ele trouxe muito frio, né, para a região sul. E geralmente nesses lugares onde vocês estão vendo aqui, ó, mais próximos dos polos, você vai ter sim incidência de neve, né, devido ao clima estar muito frio e a pressão atmosférica também contribui para isso. Aqui nas zonas tropicais, onde nós estamos, olha aqui onde nós estamos mais ou menos. Nós estamos mais ou menos por aqui, né? A linha do Equador, ela passa bem aqui pertinho de nós. Por isso que é muito difícil para a gente identificar as 4 estações do ano aqui. Elas não são bem definidas. A gente só tem verão chuvoso e verão seco, né? Agora nós estamos na estação do verão seco. Tia, Oi, pode falar. a gente tem 2 estações, o verão infernal e o verão não tão infernal. Exatamente, né? Por conta disso também a gente vai ter aqui uma alta evaporação, né, dos rios aqui na região da Amazônia, formando aí as florestas, por isso que chove todos os dias, né? Então a incidência solar, basicamente nessa região aqui, ó, do cinturão da Terra, ela acontece basicamente igual durante o ano todo, independente se é inverno ou se é verão. Para nós vai ser inverno quando começar a chover, né? Vamos abrir. Pronto. Vamos aplaudir! Pronto. Aqui, ó. Esse aqui é um mapa, né, um planisfério, que vai nos fazer entender aquele vídeo, o primeiro vídeo que a gente assistiu nessa aula. Então, aqui vocês estão vendo, né, o mapa já aberto. Agora vocês conseguem entender melhor aqui, ó, a zona polar, né, no caso aqui é a glacial ártica. Aqui embaixo a polar antártica. Aqui entre a camada tropical e a polar, a gente tem a temperada do sul, a temperada do norte, e aqui no centro a zona tropical, certo? Então isso aqui tem que ficar muito claro para vocês entenderem a questão de correntes marítimas. O que é uma corrente marítima? Bom, se eu tô falando que é marítima, eu tô falando do mar, tô falando dos oceanos. Então está aqui, ó. Hashtag autoestima. Tem que ter, né? Todos os oceanos, né, que a gente tem aqui, ó, no globo terrestre, eles são um só. Essa que é a verdade, tá? Todos os oceanos, eles são apenas um. Por que que a gente tem, então, diferentes nomes? Por que que aqui é o Oceano Atlântico? Por que que aqui é o Índico? Por que que aqui é o Pacífico? Por que que aqui é o Oceano Ártico, aqui é o Antártico? Por que que a gente coloca nome? Para ficar mais fácil da gente identificar essas regiões geograficamente no planisfério. Mas se você parar para ver, não tem paredes que vão separar os oceanos.
eles estão em todos os lugares. Então, a gente não precisa dizer que são 5 oceanos. Mas a gente coloca 5 nomes diferentes só para que a gente possa considerar onde é que eles estão e fica mais fácil da gente conseguir compreender, por exemplo, aqui no caso, as correntes marítimas. Ó, as que estão aqui em vermelho, a gente vai ter aqui, pela cor vermelha, a ideia das correntes mais quentes. As que estão em azul, a gente vai ter a ideia das correntes mais frias. Lógico, por quê? Porque está mais próximo também das regiões mais frias. Aqui em cima não é a região polar? Aqui também não é a região polar? Então, do mesmo jeito como acontece com o ar, né, com as massas de ar, que a gente estudou na última aula, né, as massas de ar quente, elas vão ocupar os espaços das massas de ar fria. E as massas de ar frias vão querer ocupar espaço nas massas de ar quente. Do mesmo jeito acontece com os oceanos. Então, a água fria, ela tem uma tendência de ir para lugares onde a água é mais quente. Lembrando que aonde tem regiões de água quente, vão ser propícios aí a formação de ciclones, né, de tufões e de furacões, como a gente viu na última aula também, né? Tia, posso falar? Pode. Inclusive, outra coisa que você acabou de dizer, eu nunca entendi por que se chama Pacífico, porque o oceano onde tem mais terremoto, onde tem mais tsunami, onde tem mais furacão. Nunca entendi por que se chama Oceano Pacífico. De Pacífico não tem nada. É verdade, boa observação, né? Então, como vocês podem perceber aqui nesse mapa aqui, ó, na verdade nesse infográfico, você tem o Sol fazendo aqui a sua incidência sobre todo o globo. E a gente vai ter essa incidência acompanhando aí a curvatura, né, de todo o globo terrestre, porque na verdade é uma esfera, e também a sua inclinação. Esse calor, ele também vai interferir aqui nas águas dos oceanos, né? Então, a gente percebe que as águas que elas são mais quentes, elas vão vir em direção aos lugares que são mais frios. Por que isso? Por conta justamente da movimentação dessas correntes. Elas vão procurar espaços onde elas possam caber. Como a gente tem a água mais quente, ela tem as moléculas mais dilatadas do que a água fria, a tendência é que a água fria ela comece a empurrar essa água quente começa a empurrar essa água fria, dando então aí a essa movimentação das correntes marítimas. Só que como a gente viu aí o movimento da ressurgência, né? Ressurgência é quando a água fria, que ela tá lá no fundo do oceano, ela sobe. Quando essa água fria sobe? Quando a água quente desce, né? A água quente desce e a água fria sobe. Por que a água fria sobe? Porque a água fria ela é mais densa. Como é que ela sobe? Ela sobe quando a água quente começa a querer pegar o lugar que é dela. Então ela começa a subir. Quando essa água fria começa a subir, ela não vem sozinha, não vem só a água. Ela vai trazer junto com essa água vários pequenos serizinhos que a gente chama de fito e de zooplâncton, que servem de alimentos para diversas espécies de animaizinhos marítimos. Então, eles têm alimento. Eles vão ter ali a proximidade maior aí com a questão da luz solar, vão ficar mais aqui na superfície. Isso vai facilitar o quê? A reprodução dos peixes. Por isso que a gente chama de aumento na piscosidade. Ou seja, os peixes vão ter mais, vamos dizer assim, favorecimento de clima, a água vai estar mais quentinha, eles vão estar mais próximos aí da luz solar, porque eles estão mais na superfície do que nas profundezas, né? Vão ter alimentos para poder se manter, né, sempre, vamos dizer assim, alimentados, né? Alimentos para se manter alimentado, porque eles estão em fase de reprodução. E qual é a fase da reprodução? Isso varia muito de parte para parte do globo. Aqui, na região aqui do Oceano Atlântico, a nossa costa brasileira, a época de reprodução aqui, ela é de outubro a fevereiro. Nessa época de outubro a fevereiro é proibida a pesca no Brasil, a pesca predatória, né? Por quê? Para você não atrapalhar aí a reprodução dos peixes e diminuir, né, essa produção, essa reprodução. Tá vendo aqui, ó, nessa região aqui do Oceano Atlântico, a gente tem águas quentes. Olha aqui, ó, a região do sul e a região do norte, onde tem os polos, ó. Água fria vindo em direção aonde tem água quente.
e a água quente indo em direção à água fria. A direção onde vocês estão vendo aqui as setas, ó, aponta para onde elas estão indo, a direção onde elas estão indo. As vermelhas serão indicadoras de água quente, uma correnteza quente, e as azuis são indicadoras de uma correnteza fria. E elas estão apontando para o lugar onde elas vão, certo? Então, isso é muito interessante você armazenar como conhecimento. Por quê? Porque você acaba compreendendo que essa movimentação de águas, né, quentes e frias, elas também servem para quê? Serve para você poder regular algumas temperaturas em regiões que são mais rigorosas no frio ou no calor. Essa região central aqui, como a gente viu lá no na nossa ilustração, ela tende a ser mais quente. Então, as correntes frias vêm para cá. Para quê? Para amenizar o calor. E por que as correntes quentes vêm para cá para o sul ou vêm para cá para o norte? Para amenizar o frio. Isso garante com que as águas fiquem sempre em estado líquido. Agora eu vou te dizer uma coisa. Genial, né não? Quem você acha que criou essa formação toda aí que você está vendo? Isso é genial. Não tem um cara que tenha tido uma cabeça mais inteligente de bolar um circuito, um sistema de refrigeração ou de aquecimento naturais sobre o globo terrestre que não tenha sido Deus, que não é possível, né? Isso aqui é tremendo demais estudar. Eu gosto muito de ver esses detalhes, né? Olha aqui esse infográfico, que bonito. Vou mandar para vocês depois, né? A incidência solar, ela vai atingir o globo, mas como vocês podem perceber, ó, as regiões dos polos não são favorecidas pelo sol, né? Então, daqui é que vem as correntes de águas frias. E aqui no centro, as correntes de água quente. Então, a gente consegue perceber aí, ó, através desse infográfico também, as zonas, né, de temperatura. Aqui é muito frio, aqui nas verdes serão temperadas e aqui vai ser sempre muito quente. Então, a tendência é as correntes de águas quentes irem em direção aos lugares frios e as correntes frias virem em direção aos lugares quentes. Todo mundo entendeu isso aqui? Então, olha, a gente já viu basicamente... A gente já viu aqui os conceitos, né, básicos, né, da aula de hoje. Então, aqui, ó, esse infográfico que vocês têm aqui no caderno, né, no livro, é muito parecido com aquele que a gente acabou de ver, tá? Então, por que é importante você conhecer o movimento, a posição da Terra? Lembrando que talvez você ache assim, para que eu tenho que saber agora esse negócio de zonas térmicas, climática, fator climático? Para quê que eu no 6º ano tenho que saber isso? Bom, pessoal, primeiro, isso ajuda a gente a compreender por que em determinados lugares do globo é mais frio e outros lugares é muito quente. Ajuda a gente a compreender o nosso bioma, a nossa fauna, a nossa biodiversidade do nosso país. Ajuda também a gente a compreender por que quando você está aqui no Brasil, na época de dezembro, aquele calor quente da quentura fumegante, e você vai assistir os filmes de Natal, e eles sempre tem um Papai Noel vestindo uma roupa quente, 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 né? Num frio, 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 com uma neve, neve, neve. Por quê? Porque quando é calor aqui, né, na região do hemisfério sul, aqui quando é quente, lá é inverno. E lá quando é quente, aqui é inverno. Então ajuda você a se entender dentro de um espaço que é seu. E se mais pra frente nós tivermos oportunidades de um de vocês se tornar aí um biólogo, né, ou até mesmo uma pessoa que vai trabalhar com pesca, né, você já tem um conhecimento prévio. Então, você tem os conhecimentos prévios básicos no ensino básico, tá? Então isso pode nos ajudar futuramente, né? Claro. Eu não sei com quem que eu estou falando nesse momento, né? Eu não sei se eu estou falando com advogados, com esportistas, né, com engenheiros, né? Eu não sei com quem que eu estou falando. Astronautas. Então, exatamente. Todo o conhecimento que está aqui quando lá tá quente, aqui tá frio. Quando lá tá quente, aqui também tá quente. Sim. Verdade. Então, ó, olhando aqui, olhando a posição do nosso espaço, a gente consegue compreender os diferentes climas do mundo. Isso é muito importante. Por quê? Porque aqui o clima do Brasil ele vai ser de um jeito.
né? Mas olha o jeito como a incidência do Sol ela é divulgada, ela é distribuída sobre o nosso território. Claro que aqui vai ser Mais da outro metade. clima. Claro que aqui vai ser outro clima. E aqui vai ser outro clima. Então, isso é importante vocês entenderem agora, né? E o movimento de rotação e translação da Terra, que acontece ao longo do ano, favorece para que esses climas aqui, eles tenham a sua mudança. Claro, com exceção dessa região central aqui, que é a região que concentra mais incidência solar. Como Eu imagino se só tivesse clima quente, não mudasse para clima frio, nós ia morrer. É verdade. Então, a luz, né, que é recebida, ela vai interferir tanto na questão de incidência de calor, como na questão também do desenvolvimento da vegetação nativa, né, do local. Então, a vegetação que eu tenho aqui na região polar não vai ser a mesma vegetação que eu tenho na região tropical. Igualmente, não vai ser igual à região temperada, né? Então, eu preciso entender que o clima, a temperatura e vários outros fatores que a gente vai ver aqui vão interferir, né, na modificação do ambiente ao nosso redor. Aqui vai ser uma região mais fria do que aqui, aqui vai ser uma região mais fria do que aqui. Então, cada vegetação vai corresponder à sua zona climática, né? A região mais fria, ela vai ter que ter um tipo de vegetação que se adeque e resista a um frio muito intenso. Assim como a gente tem uma vegetação que se adeque e resista a uma vegetação padronizada para um clima mais quente, né? Então, isso aqui a gente já conheceu ali nos nossos vídeos. Os fatores de clima que a gente tem aqui para analisar hoje é o seguinte: esses climas, né, esses climas que a gente vê diferenciados aí no mundo, eles são a combinação de diversos fatores, tá? A gente vai ver alguns fatores aqui, tá? A gente tem esses fatores que a gente vai observar hoje nessa aula: temperatura, umidade, precipitação, pressão atmosférica e ventos, tá? Dentre esses elementos aqui, nós vamos combiná-los com as massas de ar, a latitude, a altitude, a continentalidade e a maritimidade, tá? Além disso tudo, a gente tem as influências das correntes marítimas, da vegetação do lugar, do tipo de relevo do lugar e também da urbanização, porque a urbanização também influencia na mudança de clima de uma determinada região. Então, para a gente ver todos esses fatores combinados, nós vamos ver um por um e depois a gente vai misturar eles em algumas propostas, né, de situações. Quando a gente fala latitude, né, a gente está falando da distância de um lugar qualquer na superfície em relação à linha do Equador, tá bom? Então, eu tenho que compreender bem isso, tá? Eu vou aqui abrir para vocês, mais uma vez, isso aqui, ó. Esse mapinha vai dar certo. Tá aqui, ó. Observe comigo. Eu tenho aqui a linha do Equador, certo? Qualquer grau que eu tenho acima ou abaixo, né? Porque aqui eu tenho a linha do Ártico, aqui eu tenho Capricórnio, aqui eu tenho Equador, aqui eu tenho Câncer, aqui eu tenho o Ártico aqui em cima, né? E aqui é o Antártico. Então, dentre essas linhas que eu tenho aqui, ó, a gente vai considerá-las como latitudes, tá certo? E no meio delas tem várias outras linhazinhas que são as latitudes. Então, latitude é qualquer distância no globo terrestre a partir da linha do Equador, tá? Então, quanto maior for a minha latitude, né, no caso da linha do Equador, né, quanto maior for a minha latitude, eu vou chegar mais perto ali dos polos, o clima vai ser mais frio. Quanto mais próximo da linha do Equador, o clima vai ser mais quente. A mesma coisa acontece na região sul. Quanto mais abaixo, né, mais próximo do polo sul, mais frio. E quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente. Então, a latitude, ela vai influenciar a questão do calor, né, a questão do aquecimento de determinadas regiões devido à sua exposição à intensidade dos raios solares. Então, aqui, por exemplo, a gente tem 3 situações, ó. A região A, né? Essa ilustração mostra aqui, ó, regiões próximas à linha do Equador.
Por quê? Porque os raios solares, eles atingem em cheio essa região com um ângulo de 90 graus os raios. Então, essa aqui provavelmente vai ser uma área de zona intertropical, de clima bem quente, acima muito provavelmente de 25 graus, né? Nas regiões aqui de letra B, por exemplo, onde a gente tem a incidência solar com os ângulos um pouco mais diagonais, né? Com um ângulo assim mais fechado, de 45 graus, a gente vai ter uma região de clima temperado. Então, a gente vai ter uma diversidade muito grande de vegetação, porque aqui vai ser possível observar as 4 estações do ano bem definidas. Então, eu vou ter uma paisagem que vai se modificar ao longo do movimento de translação e a decorrência dos anos. Aqui na região polar, a incidência solar ela tem um ângulo mais espaçado e muito mais fechado, né? De 30 graus. Então, a gente percebe que aqui a inclinação solar não tem uma potência muito maior do que se ela estivesse pegando diretamente, como na zona intertropical. Isso vai fazer com que essa região fique fria, certo? Então, aqui a gente não pega, o calor não pega aqui com muita intensidade. Já aqui, ó, pega em cheio, sabe? Por isso, quando você sai no sol, parece que você está sendo torrado, literalmente, né? Porque a região onde nós estamos, ela é muito próxima da linha do Equador. À medida que você vai se afastando da linha do Equador, o ângulo solar, né? O ângulo do raio solar, ele vai mudando, ele vai fechando. E isso faz com que a incidência solar seja menor, né? Então, a gente tem aqui as áreas temperadas, as áreas polares, à sua direita, e à sua esquerda a gente tem as áreas tropicais, certo? Então, quanto mais próximo da linha do Equador, né, quanto a sua latitude mais próxima aí do nível zero, né, que o zero é a questão da linha do Equador, então maior vai ser a incidência solar nessa região. Aqui a gente tem um mapa que vai mostrar assim um pouco melhor como acontece aqui as isotermas mundiais, certo? Você vê aquele mapinha todo bonitinho, né, mostrando, né, aquela separação toda bonitinha, né, mas não é assim, né? Isso aqui é só um exemplo para a gente ter na nossa mente uma formação de ideias bem definidas. Aqui é que realmente Vocês acontece. achando que as temperaturas eram bem definidas, era bem retinha. Bem Vocês acharam retinha. que elas iam pensar, olha, tem outra temperatura ali. Não vou me mexer, eu vou ser retinha. Claro que não, elas estão nem aí. Elas não estão nem aí pra simetria. Verdade, isso mesmo. Então aqui, ó, a gente consegue observar que a linha do Equador, ela realmente ela vai ter, né, uma maior concentração da incidência do Sol, e por isso essa região aqui sempre vai ter um clima quente, né? Essas mais amareladas aqui é região de clima temperado, né? E as regiões polares mais próximas aí, né, aos polos mesmo do globo. Então a gente tem aqui, ó, a divisão bem direitinho para vocês entenderem, certo? Então a região polar, ela não vai pegar só aquela parte bem pequenininha lá em cima. Não, 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 não. Ela pega toda uma região, ó, ela tem uma vastidão, né? Essa região aqui toda ela é influenciada pelo clima polar. Por isso que a gente colocou aqui, ó, essa separação. Você pensa que ela era bem pequenininha aqui na ponta, né? Mas o frio que sobe em direção à região mais quente pega uma área bem vasta aqui do globo, tá? E por isso que eu consigo observar que a maior parte dos continentes habitados estão nessa região aqui, né? Isso aí é Deus total, gente, como pode, muito bem feito. A altitude, né? Vamos falar um pouquinho de altitude, né? A altitude, ela vai ser aí traduzida, né? Nossa interpretação, da seguinte maneira, ó, aqui já é a página 23, tá bom? Quem estiver aí me acompanhando, página 23, ó. O aquecimento da atmosfera, né? O aquecimento do ar, né? Ao nosso redor, ele ocorre devido a quê? Devido à retenção dos raios do Sol. Ok. Mas ela acontece principalmente pela irradiação do calor da superfície terrestre. Então, perto do nível do mar, o ar ele é mais denso do que nas montanhas. Por isso, ele tem mais capacidade de reter o calor absorvido e irradiado pela superfície. Nas montanhas, o ar é rarefeito, porque a atmosfera é menos densa do que no nível do mar. Então, por essa razão, a sua capacidade de absorção de calor é menor. Agora, você já sabe por que no alto das montanhas é mais frio do que na base da montanha.
Porque, obviamente, seria o contrário, né? Eu tô subindo a montanha, eu não tô chegando mais perto do sol, tecnicamente? Tecnicamente, eu deveria sentir mais calor. O negócio é que nas regiões mais altas, o oxigênio, ele é bem mínimo, sabe? Então, as moléculas vão se agitar de maneiras diferentes. E aí, o que acontece? O ar que fica nas encostas das montanhas, na parte da base, é muito mais denso. Então, ele tem uma capacidade maior de absorver a irradiação, né, emitida pelo Sol. Já no alto das montanhas, não. Por isso que é mais frio, né? Além disso, nas áreas das montanhas, né, a área de irradiação, ó, palavra difícil, viu? A área de irradiação para a atmosfera, ela é menor do que nas planícies extensas, né? Nos campos, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma imagem de um campo, né? Que tem aqui um monte de animaizinhos pastando, né? Então, essa parte aqui do texto está dizendo que nessa região aqui, ó, né? A irradiação da atmosfera é um pouco maior, né? Nas montanhas é menor. Animaizinhos, tia, isso é um elefante. Pois é, os animaizinhos bonitinhos, né? Daí bonitinho, né? Por isso que nos altos das montanhas a gente vê a formação de neve, a formação de gelo, né? Diferente aí das áreas equatoriais, por exemplo, você não consegue enxergar isso aqui. Ou então nas baixas latitudes, né? Então, nas montanhas próximas à linha do Equador, né? A gente tem também ali montanhas próximas à linha do Equador, a gente vai ter também baixas temperaturas, a gente também vai ter geleira nos seus picos, certo? Isso acontece por causa da altitude. A altitude é diferente de latitude, tá bom? A altitude tem a ver com altura, latitude tem a ver com localização geográfica em relação à linha do Equador, tá? Então, a gente vê na região temperada, né, várias geleiras. Não deveria ter geleiras, já que o clima é temperado, né? O clima tem inverno, verão, outono e inverno. Por que tem geleiras? Justamente por conta disso. Pela falta de oxigênio aqui nessas regiões, o ar ele fica menos denso por causa da falta do oxigênio e nisso aqui ele absorve menos calor. Então isso também contribui para a formação de geleiras nessas regiões. Aqui é o Monte Kilimanjaro, certo? Na região da África. Aí você pode imaginar que na região da África a gente tem montanha com neve. Pois é. Pra quem não sabe, o Kilimanjaro é aquele monte que aparece no início do filme de Rei Leão. Olha aí, cultura, hein? Cultura, hein? Eu nunca vi o Rei Leão. Você sabia? Aula da tia Patrícia também é cultura. Pois é, sabia que eu nunca assisti o Rei Leão? Aí você vai dizer, o quê? Em que mundo você vive? Mas gente. Não, mas ela tem que conhecer. Mas tia, tudo bem, você não tá assistindo, mas tem que conhecer pelo menos uma coisa do filme. Pronto, aí isso já faz a tia uma pessoa mais da cultura pop, vamos dizer assim. Tá bom, eu sabia que era isso. Vocês estão vendo a Mia? Eu vou mostrar a Mia pra vocês. Vai mostrar o quê? Aqui Não, está... peraí. Vai mostrar o quê? Que isso? Invadindo a Aqui minha está aula. Invadindo a minha aula. Como assim? A garota tá invadindo a minha aula. Saudade de quando a minha gata era bebezinha assim. Eu dei um seis agora. Gente, deixa eu falar uma coisa bem rápido. É muito Não sério. fale, vidas. Gente, deixa eu falar uma coisa bem rápida, é muito sério. Fale! Talvez eu tenha uma cachorrinha. Ah, tia, falou. Ó, vamos seguir. Não dá tempo da gente terminar. Bora Johnny. comigo. Bora comigo, senão a gente não termina. Ó, a gente vai falar de massas de ar Bora agora. lá. Ó. Aqui, esse trecho que a gente vai ler tá falando a respeito da previsão do tempo para Rio Grande do Sul no dia 1º de janeiro de 2019. Ó, a massa de ar muito quente traz uma jornada de temperatura escaldante. Já de manhã faz bastante calor e à tarde será tórrida com marcas de 35 graus. Na maioria das áreas e máximas ao redor de 40 graus em algumas regiões. Devido à temperatura, pancadas de chuva e tempestades atingem diferentes pontos em horas da tarde e noite. Alguns temporais, isoladamente, devem ser fortes e com vendavais, né? Ó, Rio Grande do Sul, com calor tórrido, não é muito costume, né? Rio Grande do Sul, ele tem uma interferência
tanto das massas de ar que vêm dos polos, né, do Polo Sul em direção à região do Brasil, que é realmente muito fria. E aqui está falando de um calor muito grande, né? Então, a primeira pergunta, aí na página 24, que você vai fazer comigo, é qual é o assunto dessa notícia? Essa notícia está falando de quê? Essa notícia Sobre o calor de Rio Grande do Sul. Isso, então coloca aí, ó. É uma massa de ar quente que vem em direção ao sul, tá vendo, ó? Uma massa de ar quente que vem em direção ao sul, aumentando a temperatura. Cara, mas dá temperatura no Rio Grande do Sul de 35 graus. É quase um Ceará, né? Só 35 graus, a gente que tá acostumado a 49. Não exagera. Não exagera. Nunca teve 49 graus aqui em 11 anos que eu moro aqui. Já teve 41, Quem, mas sabe, 49... quem sabe, né, tia? A gente não teve aqui pra sempre. Quem não garante que teve 49 graus? Peraí, tá aqui em Capoeira faz quantos anos? Ah, Mora Paulo, aqui mas há você também 11 não sabe, anos. né, Paulo? Ô tia, você chegou em Capoeira no dia em que eu nasci, então. Ô tia, Oi. exatamente agora, tá 35 graus. Exatamente agora, tá 35 graus aqui. Tá suando embaixo da língua. Quem já viu? Tá quente, da quentura fumegante. Então o negócio tá Ainda feio. bem que eu estou no ar-condicionado. Ah, calor, pingando suor. Ar-condicionado no quinto, a gente suando. ó, a Estou número no 2 ar-condicionado. diz assim, ó. Que relação é possível estabelecer entre a massa de ar quente na região, as temperaturas altas e as pancadas de chuva e tempestades que atingirão pontos do estado? Calma aí, deixa a gente formular aqui, né, tia? Existe uma relação entre a massa de ar quente, que está subindo em direção ao sul, ou descendo, né, no caso, a temperatura alta de 35 graus, as pancadas de chuva e as tempestades. Qual é a relação que existe em tudo isso? Ó, aqui está dizendo assim, ó, devido à temperatura, pancadas de chuva e tempestades atingem pontos em horas da tarde e noite, né, com bastante vendavais, né? Você sabe dizer por que isso está tudo relacionado? Devido às correntes marinhas? Não, olha aqui, ó. O que eu quero que você perceba aqui, ó? A massa de ar quente, ela vai exercer uma influência sobre a região sul, certo? Quando tem o aumento da temperatura, automaticamente a gente vai ter uma incidência solar maior, né? A massa de ar quente, ela traz essa quentura, né? Essa situação térmica mais quente. Junto com ela, a gente também tem o quê? A gente tem a situação das chuvas convectivas, né? Por quê? Porque a região, ela tá no verão, né? Janeiro, aqui no Brasil, é verão. Então, a gente tem uma região com maior índice de incidência solar nesse momento, né? Do ano, janeiro. Então, quando você tem o verão, você tem incidência solar. Você vai ter uma maior evaporação aí, né? Dos aquíferos em geral. Então, as chuvas convectivas, elas são conhecidas como chuva de verão. É quando você vai ter uma maior evaporação, né, da água e ela vai criar uma chuva torrente, uma torrencial. Ela vai chover assim imediatamente, porque ela evapora, sobe até as mais altas, né, camadas da atmosfera, ela resfria muito rapidamente, ela se condensa e precipita muito rapidamente. E isso aqui, além de aumentar, né, a questão aí das chuvas, ela também pode ser acompanhada aí das tempestades por conta justamente da mudança, né, aí da movimentação da camada do ar, certo? Então, o que eu quero que você compreenda? Eu quero que você entenda que a massa de ar quente na região, ela recebeu uma influência de uma temperatura alta. Essa temperatura alta, acometida por conta do calor da época do verão, evapora, né, os aquíferos, né, oceanos, mares, lagos, gerando uma chuva de verão, que é aquela chuva forte, né, que ela dá no verão, que ela tem um grande potencial de água.
E por conta disso, acompanhada aí dos ventos, você pode ter a formação de tempestades, certo? Então, tudo está relacionado aqui. Eu posso falar minha resposta bem rapidinho? Você pode ler aqui, ó, e você pode configurar a sua resposta da maneira como você compreender. Porque eu acredito que as tempestades são formadas justamente por causa disso. A mudança muito rápida de clima. Tava um calor, daqui a pouco tá um frio muito grande. As tempestades formam por conta disso. E aqui a número 3 é pessoal, né? Para você, qual a importância dessa previsão para a sociedade? Eu penso que é importante a sociedade saber, porque senão pega todo mundo desprevenido, né? Dá tempo de você se proteger, se prevenir, né? Proteger melhor sua casa, né? Se regiões urbanas que não tem saída de água, né? Pode se proteger aí com a questão de enchente. As casas que têm problema de deslizamentos, né? Podem se proteger também para não correr o risco de sofrerem com esses deslizamentos, né? Então aqui, ó, nessas questões aqui da página 24, a gente pode chegar aí nessas conclusões, certo? Então, a gente leu aqui a notícia, vimos o assunto da notícia, já estabelecemos uma relação entre as massas de ar quente, temperaturas altas, pancadas de chuva e tempestades, e aqui é uma resposta pessoal que você vai oferecer aí, né, para a questão 3, tá bom? A gente tem aqui uma E a palavra-chave? né? Oi? E a palavra-chave? Calma, tá com pressa? Deixa que a palavra-chave vai aparecer. Podemos dar seguimento aqui? Continuidade? Calma, tia, eu tô terminando aqui. Tá bom. Enquanto isso, eu vou mandar o mini vídeo aqui no grupo, tá bom? Ok. Quem quer ouvir uma piada ruim sobre os continentes? Oh, Eu. meu Deus. Não. Eu vou quero. contar. Qual é o nome do continente que sempre é o centro das atenções? Não sei. Centro das Central atenções. É a América Central. Porra, Nossa. Você disse a piada ruim. É uma piada muito inteligente. essa é boa, essa é boa. Eu não sou o palhaço, eu sou o circo inteiro. Eu sou Nossa. Nossa. Essa piada foi tão ruim que eu pego essa doxa da flor. Meu Deus, a piada ruim. Posso seguir o texto?